Bom, Diógenes, por favor, você já pode pular o slide para o slide 8. Isso. Eu ia até perguntar aqui se vocês estão me ouvindo mesmo, mas como o Diógenes pulou aí, eu já vi que estão ouvindo. Bom, pessoal, então a gente fez aquele caminho ontem, né? Eu já apresentei para vocês muita coisa que, na verdade, eu ia apresentar mais na frente, mas eu adiantei, que é essa relação necessária, essa relação precisa entre uma personalidade narcisista, né? Lembremos que todo mundo tem. Certo, Marília. Eu não sei o que posso fazer, viu? Eu vou. Deixa eu ver aqui se eu mando outro link. Aí você mande para ele. Não, é o mesmo. Ah, certo, certo. Pronto, diga a ele, Marília, que Diógenes está autorizando. Deve ser muita gente entrando ao mesmo tempo, então, aos poucos. É, certo. Bom dia, Luana. Seja bem-vinda novamente. Pronto, viu, Marília? Diga a eles que fiquem tentando, porque Diógenes que está nesse comando e é muita gente ao mesmo tempo, certo? Então, eu nem sempre vou estar olhando aqui. Então, assim, pode se dirigir mais a Diógenes que ele resolve isso para a gente. Bom, então, retomando, pessoal, eu fiz um caminho ontem, né, em que a gente chegou a essa conclusão que uma personalidade narcisista, ela muito provavelmente vai ser a personalidade autoritária. Ou melhor, o contrário, né? Uma personalidade autoritária é necessariamente uma personalidade narcisista. O princípio, o caminho, a chave para entender a personalidade autoritária está no narcisismo, certo? Bom, então, nesse momento, eu vou abrir aqui um parênteses para falar, né, sobre uma obra do Freud, né, como a gente viu ontem, foi ele que, digamos, popularizou o termo narcisismo, né? Freud conseguiu popularizar um monte de termos aí, como termos vindo da cultura greco-romana, né, como o próprio complexo de Édipo, que ele pegou na mitologia. Então, o Freud, ele lançou uma obra, ele viu o que estava acontecendo. Vamos lembrar também que no início, ontem, eu falei que essa separação, segundo Adorno, entre indivíduo e sociedade, ela é falsa, né? Não existe indivíduo do lado e sociedade do outro, que existe uma interligação íntima. A sociedade influencia na formação do indivíduo e as questões próprias, as questões pulsionais, as questões íntimas também são importantes no próprio desenvolvimento do indivíduo, né, nesse processo que a gente chama de subjetivação. Então, na verdade, são duas coisas amarradas. Só que o Freud, ele, quando criou a psicanálise, ele colocou que a psicanálise é uma coisa do sujeito, não é uma coisa da sociedade. A psicanálise nunca pretendeu ser uma teoria sociológica, né? Ela nunca teve essas pretensões de explicar a sociedade, de explicar o coletivo, de explicar as questões mais, digamos, do social, né? Inclusive questões políticas. Só que Freud começou, meio que forçado pelas situações, a observar o que estava acontecendo ao redor dele. Vamos lembrar também, se é que a maioria de vocês sabe, Freud era judeu. Freud era de família judia, né? O judaísmo é uma religião, só que ela é mais que uma religião, ele é um povo, e é uma coisa de nascença. Então, mesmo que a pessoa não pratique, que a pessoa não seja um judeu religioso, mas ele não deixa de ser judeu. Não é uma religião por conversão, como o cristianismo. Eu posso ser cristão e me converter a outra religião, como o islamismo. Mas o judaísmo não tem como. Ou você nasce ou você não nasce. E Freud nasceu de família judia, né? O pai dele costumava, né, a
a cumprir os ritos judaicos, a mãe também era muito respeitosa nesse sentido. Ele não era muito religioso, Freud respeitava a mãe e o pai, com certeza, ele ia lá, né, nas sextas-feiras, mas na casa dos pais, né, porque tem todos aqueles rituais das sextas-feiras, mas ele não era praticante, certo? E ele tinha muito receio, ele conhecia o lugar dele, ele sabia que a associação que fazia com o judaísmo eram totalmente negativas. Existia já uma perseguição antiga aos judeus, né? A história do judaísmo é a história da perseguição ao diferente, né? A outro povo, e assim por diante. Então, Freud não teve como não intervir no discurso mais social, né, de tentar explicar o que estava acontecendo com a humanidade, com a sociedade, pelo menos a sociedade ocidental. Então, em 1930, ele lançou uma obra-prima, né, uma obra fabulosa chamada Mal-Estar na Cultura. Existem algumas traduções que colocam, que vocês podem achar com esse outro nome, como mal-estar na civilização. Porque tem uma questão problemática aí de tradução, mas eu vou pelo que está lá no alemão, e no alemão está Kultur. Então, Kultur é cultura, mas no francês, né, geralmente falam civilização, não costumam usar o Kultur nesse sentido, né? Então, eu vou pela tradução como está no alemão. É mal-estar na cultura, certo? Então, eu chamo a atenção para vocês para o ano de lançamento dessa obra. O que a gente pode observar em 1930, em termos históricos, né? É um ano após a crise de 29, que foi a quebra da Bolsa, né, dos Estados Unidos. Aquilo ali mexeu com o mundo, pessoal. Aquilo ali foi uma desgraça. É um período, né? É um período pós-Primeira Guerra. Muitos países, muitas nações estão ainda se recuperando da Primeira Guerra. É o chamado período entre guerras, né? Eles não sabiam exatamente que ia acontecer a segunda, mas como hoje a gente sabe, a gente chama de período entre guerras. Por um lado tem uma recuperação, mas por outro também tem um armamento, uma corrida armamentista, né? É um período de muitas revoluções, né, e muitas convulsões sociais que já vinham acontecendo antes, até de 29, e outras que já estavam para acontecer, já estavam para estourar, como a própria guerra, a segunda. E lembremos também que já é um período após aí a Revolução Russa de 1917, né? Então o mundo já está sendo bastante influenciado na prática pelo comunismo, certo? Nós já tínhamos aí um país que não era pequeno, não era pouco influente, que era a Rússia, que já era um país comunista. Então existia, na concepção deles, uma espécie de fantasma aí do comunismo rondando a Europa, se não o mundo, né, que depois realmente foi se alastrar bem mais no Oriente do que no Ocidente. Bom, lembremos também que Mussolini já estava no poder na Itália desde 1922, né? A Alemanha estava numa crise profunda, né? Numa crise do pós-guerra, estava destroçada da guerra, crise econômica, né? Inflação lá no céu, crise social, né? O país não conseguia retomar, o país ficou arrasado da Primeira Guerra, ficou muito humilhado da Primeira Guerra, e o Hitler, ele ainda não estava no poder, né? Ele entraria no poder, de fato, na Alemanha 3 anos depois, 1933, mas o grupo dele, né, o grupo nazista, o partido nazista, já estava começando a ganhar notoriedade, já estava começando a ganhar poder. É interessante, pessoal, na história, observem, peguem os livros de história que vocês vão observar. Esse tipo de grupo, ele sempre parte do ridículo para o sério automaticamente, de vez. Então, Mussolini, na Itália, era um cara que as pessoas riam dele. As pessoas riam dos trejeitos dele. Agora, assim, comparando Mussolini com Hitler, Mussolini era
é triste dizer isso, mas ele era melhor nas ideias em muitos aspectos mais que o Hitler. Ele era um estadista de verdade, só que era um estadista doido, mas era um estadista de verdade. Hitler não. A questão de Hitler vai por outro caminho. Agora, então, esse tipo de ideia, né, esse tipo de ideia como as ideias fascistas, as ideias nazistas, porque o nazismo é um tipo de fascismo, certo? É melhor a gente chamar mais o nazismo quando a gente fala da política, quando a gente fala do partido, né, de um partido que é fascista, que se chamava nazista, que é uma abreviação, na verdade, né? Então, pessoal, o Hitler e a turma dele, né, que começou pequeno, sempre foram ridicularizados. Eles já estavam lá um tempo antes, durante a crise na Alemanha, na década de 20, né, no pós-guerra. Eles faziam lá as passeatas dele na rua, com tambor, com não sei o quê, uma bandeira, já gritando essas barbaridades, e as pessoas riam deles, achavam ridículo. Aí o que acontece em toda crise? Na crise, as pessoas levam os absurdos a sério. Isso acontece em todo canto, pessoal. Não preciso nem dizer para vocês, talvez alguns que são mais novos, o que é quem era Bolsonaro, por exemplo, em 2012, quem era Bolsonaro em 2014. Participar de programas bobos, programas frívolos, que exploravam só as picuinhas, as brigas, picuinhas entre aspas, porque o programa era de picuinha, mas o que ele falava não era picuinha. Ele falava, dava discurso racista, discurso homofóbico, e aí era o tipo de pessoa que a gente sempre teve no Brasil, né, que as pessoas riam, as pessoas achavam que era um personagem engraçado, mas nunca levava a sério até o último termo. Por exemplo, nós já tivemos aqui Enéas. Não sei se vocês já ouviram falar no Enéas, né? Ele ficou famoso na candidatura de 89 porque ele falava rápido, porque ele só tinha poucos segundos para falar, né? E ele falava no final, dizia, meu nome é Enéas. E aquilo pegou. As pessoas não levavam a sério Enéas, as pessoas achavam engraçado Enéas. E olha que Enéas, perto de Bolsonaro, era um gênio, viu? Enéas era muito inteligente, era médico, não é só porque era médico, era inteligente, mas ele realmente era uma pessoa que tinha cultura. O problema é que ele levava a inteligência dele para um lado muito extremado, né? Ele dizia que o Brasil tinha que ter bomba atômica, o Brasil tinha que ser respeitado como uma potência e tal. Ele levava para esse lado mais bélico, né? mais militarista até. Ninguém nunca levou ele a sério para uma presidência, apesar de que ele já chegou ao terceiro lugar na presidência, viu? Então, assim, aí o que acontece com o Bolsonaro? Qual é a sorte dele? Que a gente entrou em crise. A gente entrou em crise econômica, que gera crise política, que gera crise social, crise de identidades, crises sociais de forma geral. Então, ele se aproveita desse momento como Hitler se aproveitou desse momento lá na Alemanha. Mas nada comparado, nada tão comparado, certo, pessoal? A crise na Alemanha foi bem pior, mas muito pior mesmo. Mas é só para vocês entenderem que esses personagens só aparecem na história, só tem vez na história, quando a coisa está muito ruim. Parece que tem uma coisa meio suicida em muita gente, que assim, se a coisa está ruim, vamos botar para ficar ruim mesmo. Se é para ser ruim, vamos botar uma pessoa que deixe ruim de verdade, uma pessoa que destrua logo, que seja rápido. Né? Isso mesmo, se está ruim, vamos piorar de verdade, vamos botar um profissional de fazer as coisas ruins. Parece que acontece isso com muita gente. Agora, muita gente também acha que, de verdade, que isso é a solução. Se estamos em momentos radicais, vamos botar pessoas radicais. É aí onde acontece o problema, e quem lê livro de história vai ver que nunca deu certo isso. Nunca deu certo em lugar nenhum. É sempre... Você já vê a história sabendo do final. Qual vai ser o final? A gente sabe qual vai ser o final dessa história que a gente está agora.
A gente sabe muito bem como é que vai acabar. Não vai acabar bem. Nem vai acabar bem para ele, nem vai acabar bem para a gente. Mas vai acabar. Uma hora vai acabar, uma hora vai voltar a uma certa normalidade, a gente toma outro rumo na história, e como é Brasil, vai ficar nesses altos e baixos, né? Porque a gente não aprende. Simplesmente não aprende. Bom, então, o grupo de Hitler começou a crescer, né, até o pessoal levar ele a sério e eleger ele chanceler em 1933, e uma vez que ele chegou no poder, democraticamente, ele começa a destruir todas as instituições. Hitler chega a botar fogo no parlamento, fogo literalmente mesmo, tacou fogo e culpou os comunistas. Sempre é culpa dos outros, mas era ele que provocava isso tudo. Ele deixou a coisa ainda pior para pedir mais poder ao povo alemão até ele se tornar naquela grande coisa que era uma espécie de líder, né, o Führer da Alemanha, ele era o grande líder. Ele começou democraticamente, como chanceler, e foi destruindo as instituições até chegar aquele grande ditador que ele se tornou, certo? Mas sempre foi a pretensão dele. Tem gente que entra no poder com esse propósito, pessoal. Tem gente que não entra nas instituições políticas sabendo que uma hora vai sair. Não, ele quer nunca não sair. E ele vai fazendo coisa pior, e aí é que ele não quer largar o osso mesmo, porque ele sabe que uma vez saindo vai ser ruim para ele. Então ele vai mantendo o poder, vai fazendo de tudo para manter o poder, usa de toda a violência para se manter no poder. Bom, e aí a história que a gente sabe que aconteceu depois, né? Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Bom, e aí voltando para Freud, para a obra, né, também tinha outra questão, que a perseguição aos judeus, uma vez que Hitler chegou ao poder, cresceu, né, explodiu assustadoramente. A gente sabe que o povo judeu é um povo que é perseguido desde que existe, né? A história da Bíblia é a história da perseguição do povo judeu, desde a Babilônia. Babilônia, Antigo Egito, Império Romano, é perseguição por cima de perseguição. Só que a gente está no mundo moderno, né? A gente está no mundo em que a destruição em massa ela é muito mais possível, ela é muito mais provável. Então, isso é pior. E a gente pensa, né, no mundo moderno pós-iluminista, que esse tipo de coisa não vai acontecer mais, que não vai se repetir, mas se repetiu de forma terrível, né? Então, o resultado foi a ascensão do regime nazista, né, depois da Segunda Guerra, e o que a gente ficou sabendo do Holocausto, né, todas as consequências do Holocausto judeu nos campos de concentração e outros acontecimentos tão terríveis quanto, certo? Mas ainda antes da guerra, né, ainda antes do Holocausto, Freud escreveu essa obra, né, preocupado com todos esses acontecimentos sociais e tentando, como a gente está fazendo aqui, dar a explicação da relação entre o que acontece com o indivíduo e o que acontece com a sociedade. Como a sociedade interfere na formação subjetiva do indivíduo e como os indivíduos interferem na sociedade, né? Então, como explicar, por exemplo, essa perseguição ao judeu, né, chamado de antissemitismo, né, que, como eu falei, é um fenômeno antigo. Como a gente justificar também a ascensão, de regimes totalitários? Como é que as pessoas aderiram a isso? Como é que as pessoas permitiram isso tão rapidamente, tão facilmente? Como é que as pessoas entraram, né, no discurso de gente tão perversa como Hitler, Mussolini e outros, né? Tinha Franco na Itália também, que não era nenhum santo. E por aí vai, como o próprio Stalin. Stalin foi terrível. Em termos numéricos, Stalin matou até mais gente que Hitler, né? Ele matou, só do povo dele mesmo, ele matou mais de 20 milhões. Do povo russo, não era nem outro povo, né? Gente que era contra o regime nazista, ou que eles achavam que eram contra, ou o regime comunista, ou que eles achavam que era, né? Bom,
Então, como é que se explica isso? Né? Como é que se explica essa perseguição ao povo, né, a um diferente? Como é que se justifica a ascensão de regimes totalitários, né, como o fascismo, o nazismo e o stalinismo no nosso tempo? Como é que a gente, depois do iluminismo, depois de tudo que a gente viu, depois do avanço da ciência, ainda esse tipo de coisa acontece no nosso tempo, né? Bom, aí eu vou falar um pouco agora de Adorno, né? O Adorno, ele teve que fugir da Alemanha nazista, né? Porque Adorno também era judeu, e ele ficou um tempo nos Estados Unidos, né? Em 1950, essa ideia, né, essa relação de que entre a formação do sujeito, né, a formação de uma personalidade autoritária e partidos, né, regimes totalitários, Adorno começou a ter uma desconfiança aí. Ele começou a achar, esse problema eu acho que começa em casa. Ele antes, né, na década de 30, junto com outros integrantes da Escola de Frankfurt, já tinham feito um estudo sobre isso, sobre a questão da família, sobre como era a formação da família na Alemanha, né? Então, quando ele estava nos Estados Unidos, ele aproveitou, né, e fez um estudo, uma pesquisa, ele fez uma pesquisa empírica bastante densa e resultou no livro, pessoal, que é esse livro aqui, né? Aqui em português está como Estudos sobre a Personalidade Autoritária. Mas lá nos Estados Unidos, Adorno era falante de língua alemã, mas ele lançou em inglês, né, porque ele estava nos Estados Unidos, ele estava financiado, né, uma ajuda pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Então, ele lançou em inglês. Né? Os Estados Unidos não é nada bobo. Eles aceitaram todos os imigrantes que queriam ir para lá, né, principalmente os intelectuais. Einstein foi parar lá. E foi assim que eles conseguiram, por exemplo, a bomba atômica, né, com os estudos de Einstein. Então, em 1950, ele lançou essa obra aqui. Em inglês está Authoritarian Personality. Em português ficou Estudos sobre a Personalidade Autoritária. Eu costumo chamar essa obra somente de A Personalidade Autoritária, certo? Então, esse livro aqui, né, ó, ele é bem grossão. Ele é o resultado de uma pesquisa, né, empírica bem densa, bem profunda, no qual Adorno usou muito da metodologia da psicanálise, certo? Para chegar nos resultados que ele queria. E qual era o propósito dessa pesquisa? Ele queria analisar a cultura norte-americana. Né? Ele não podia mais fazer essa pesquisa ou estudar o povo alemão, já que ele estava nos Estados Unidos, até porque ele também tinha uma desconfiança nos Estados Unidos, uma desconfiança que ele podia generalizar para outros países. Que desconfiança era essa, né? Ele fez uma reflexão sobre a personalidade e as relações, né, e sua relação com as condições políticas sociais daquele país, né, coisa que eu falei ontem. Então, quais eram as observações e as suspeitas de Adorno? Para Adorno, ele pensou que deveria existir uma relação íntima entre a personalidade autoritária e o autoritarismo político. Ou seja, uma coisa que é subjetiva e uma coisa que é social. Então, para ele, tinha que ter uma relação íntima. Por quê? Porque, apesar de ter escapado do totalitarismo fascista, né, da Alemanha, do Partido Nazista, ele se deparou com uma forma semelhante de totalitarismo nos Estados Unidos. Olha que interessante. Que forma é essa? Né? Aquela em que as experiências dos indivíduos, né, só parecem fazer sentido através de identificação com o todo socioeconômico. As pessoas aderiam a esse todo, a essa grande coisa, a essa grande massa. Né? Essa adesão era muito rápida, era muito instantânea. Né? Então, para eles, determinava um tipo de personalidade presente nas pessoas comuns.
né, que tendem, né, facilmente a um comportamento autoritário. Então, o que foi que ele achou? Traços fascistas nas pessoas comuns nos Estados Unidos. Apesar de que os Estados Unidos era e continua sendo, né, pelo menos teoricamente, uma democracia, mas ele achou esses traços fascistas. Ele achou o que Freud achou lá no passado, coisas que é comum nas pessoas, né? Traços narcísicos comuns nas pessoas que podem levar a um traço fascista, certo? Então, ele percebeu que as pessoas tendem a um engajamento muito espontâneo, muito fácil aos sistemas totalitários. Ele ficou impressionado como as pessoas aderem a essas coisas muito rapidamente, né? Se ele vivesse hoje, ele ia morrer de novo de raiva, né? Porque quando lançam, por exemplo, uma coisa como um Facebook da vida, o Facebook é totalitário, o Instagram é totalitário, e vários outros redes sociais são totalitárias, né? Eles dão um ar de democrático, mas não é democrático coisa nenhuma, você está sendo induzido ali o tempo todo. Então, ele ficaria impressionado com o quanto ele estava certo, como é que as pessoas, em questão de um ano, bilhões de pessoas fazem parte dessas redes sociais espontaneamente, porque pelo menos se fosse obrigado, né, como as pessoas são obrigadas em certos regimes, mas as pessoas fazem isso espontaneamente. Então, com esse estudo, né, Adorno observou que o defensor de ditaduras começou em casa. A formação desse defensor de ditaduras foi iniciado em sua própria casa, seu próprio lar. O antidemocrático começou em casa. O disseminador de ódios, de preconceito, de rancores sociais, né, de todos os tipos, começou em casa, né? É sempre importante lembrar, pessoal, que a personalidade autoritária é aquela que o mundo tem que se adequar a ele, e não o contrário, certo? O mundo deve ser uma imagem de si mesmo. Então, eles aderem a esses sistemas totalitários de forma muito fácil, e daqui a pouco eles expandem a sua personalidade autoritária, ele usa a sua, digamos assim, o seu jeito autoritário na rede social para disseminar isso que eu falei, disseminar ódio, disseminar preconceito, disseminar rancores sociais, certo? E eles são muito ágeis para esse tipo de coisa, eles sabem usar muito bem essas ferramentas. Os autoritários, os narcisistas, os personalidades autoritárias eles têm tempo para isso, né, para se dedicar a essas ferramentas. Eles sabem mexer muito bem nisso aí, né? Bom, então, pode pular, por favor, Diógenes. Bom, eu tenho muita coisa para falar, e deixa eu lembrar que mais ou menos 9h40, né, a gente tem que parar para abrir para as perguntas. Talvez eu tenha um roteirozinho que eu sigo aqui, né, da minha fala, talvez eu tenha que fazer alguns cortes, alguns pulos, porque realmente é muita coisa. Isso que eu falei até agora era o que eu devia ter encerrado ontem, pelo menos, né? Bom, então hoje falamos muito da personalidade autoritária, da origem, só que nós vamos retomar isso no final, para fazer a relação, né, entre os dois. Mas é tão importante quanto, pessoal, que a gente entenda o que são os direitos humanos, porque além do ataque que os direitos humanos sofrem, existe também um lado da ignorância geral, ignorância da população em geral, do senso comum, do que de fato são os direitos humanos, né? Então, às vezes, a gente acaba aprendendo pela voz de quem é contra, de quem critica, de quem acha que é errado, né? Sem a gente saber o que de fato são os direitos humanos, certo? Luana falou, então podemos dizer que líderes como Trotsky, Stalin, Lenin são narcisistas. Totalmente, Luana, totalmente.
E um dos traços comuns, né, além dos vários, é esse culto à própria imagem. Perceba que nesses regimes, a primeira coisa que era estabelecida é o culto à imagem, culto ao líder. Né? Pode ver que eles tinham lá... a imagem é muito forte no narcisismo, é isso que vocês não podem perder de vista. Eles sabem manipular através da imagem. A imagem é importante para eles. Não é o discurso, não é a palavra. Eles têm a capacidade, vocês vão ver lá no final, eles têm uma capacidade linguística muito reduzida, muito comum, muito simplória. Então, eles atacam, eles vão por um lado que é uma coisa muito forte nas pessoas, que é a imagem, o apelo à imagem. Então, todos eles tinham essa coisa de cultuar a própria imagem, fazer com que os outros cultuem a própria imagem, certo? E aí vem as estigmas, né? Tudo é imagético, por exemplo, a bandeira, a suástica, não sei o quê, dia da bandeira, né? Coisa simbolicamente, realmente sem importância, certo? Bom, então, pessoal, o que são os direitos humanos, né? Para falarmos sobre os direitos humanos, a gente tem que fazer uma contextualização histórica, não tem como a gente entender esse conceito de direitos humanos, que obviamente foi se transformando na história, né, mas não tem como a gente entender sem fazer essa contextualização, né? Então, eu faço a pergunta, em que momento a humanidade se reconhece como humanidade? O romano se reconhecia como romano, o grego como grego, o egípcio pelo egípcio, mas em que momento a humanidade se reconhece como uma coisa comum, como uma coisa só, né? Vocês podem ver os textos antigos e medievais que raramente você vê o termo humano ou humanidade. É muito difícil. Falava-se mais em homens, né? Os homens, as pessoas, o povo, na Grécia Antiga, né? Existe uma diferença entre os termos plebe e populi, né? Plebe seria uma espécie de multidão, né? A gente fala em plebe é uma multidão, e plebe tinha uma característica muito social. Era uma multidão, era uma maioria, mas era uma maioria de baixa renda, né? Eram pessoas mais que viviam no campo, né? Eles tinham domicílio, tinham alguns direitos, mas eles não participavam da política propriamente, eles não participavam da pátria, né? Populi já tem mais o sentido realmente de todos, né? O povo todo, é mais como a gente entende povo hoje. Mas, de qualquer forma, esses termos tinham um sentido muito local, certo? Não abrangia a humanidade. Até os deuses, a gente vê, né, que os deuses também eram locais. As pessoas na antiguidade falavam os seus deuses e os meus deuses. É como os deuses fossem proteger, fossem criar só aquele povo. Aquele povo tem seus deuses, aquele outro povo tem os deuses deles. Eles entendiam dessa forma e não era problemático, né? Eles não tinham ainda essa ideia universal de Deus, até porque a ideia de universal era difícil entrar na cabeça deles. Eles não tinham ideia do tamanho do mundo, eles não tinham ideia do tamanho do universo. Então, era uma coisa muito local, né? Então, os outros, os estrangeiros, eram sempre vistos como estranhos. E, às vezes, eram vistos como não humanos. E ficou conhecido, né, principalmente como o nome de bárbaro. Né? Quem é o bárbaro? Pessoal, cada momento da história que a gente vai estudando, a gente vai vendo que esse nome bárbaro vai se modificando, depende de que povo a gente está falando. Depende de que povo faz uso desse termo bárbaro, né? Quando a gente fala dos gregos, eles estão falando a qualquer pessoa que não era grego. Às vezes o ateniense, qualquer um que não era ateniense era bárbaro, porque não se comportavam como eles, porque não tinham a mesma cultura que ele. Mas eles tiraram esse nome do povo persa, né? Porque eles tinham a língua árabe, tem muito B, muito A, eles não entendiam que a língua persa falava, e eles ficavam ba, eles, que povo é esse que fala ba. A chamou de bárbaro, né? É um apelido, como sempre na história, e ficou. Então eles se referiam aos persas como bárbaros. Mas seja lá qual for o povo que usa esse termo, né?
os romanos também depois vão se referir a todos os outros povos como bárbaros. Entendam que não existe um povo chamado bárbaro, né? Isso nunca existiu. Eram simplesmente quem não fazia parte daquela cultura, daquela civilização. Então, o bárbaro é sempre o outro. Que coisa narcisista, né? O bárbaro é sempre o outro. Em poucas palavras, o bárbaro é considerado aquele que não é humano. O humano é você. O outro é sempre um bárbaro. O outro é sempre um estranho. O outro é sempre um não humano. Então, existe uma tendência das pessoas. A primeira coisa que se faz é desumanizar ela. Você desumaniza para rebaixar. Então, por exemplo, veja na nossa linguagem que quando a gente quer xingar alguém, a gente chama ela de algum animal. Seu rato, seu cachorro, sua galinha, sua vaca, sua baleia. A gente desumaniza. A gente tira a característica de humano dela. Né? Isso é uma forma de barbarizar o outro, certo? Então, tivemos na Antiguidade Clássica, né, que é Grécia e Roma, a gente teve essas duas civilizações como um modelo civilizador. Até hoje, nós temos a Grécia e a Roma como um modelo civilizador. E quem não se encaixa nesse modelo é o bárbaro ou talvez o não humano, né? E, naquele contexto, o que significava civilizar? Civilizar era impor um modelo de ser humano ao outro. Era impor um modelo de ser humano ao bárbaro. Desbarbarizar era impor aquele modelo, né? Civilizar seria desbarbarizar. E aí, né, aparece esse binômio aí, civilização versus barbárie, que, por sinal, há uma contradição inerente a esse processo de civilização, porque esse processo, ele é imposto. Ninguém pede para ser civilizado, nenhum povo pede para ser invadido e ser modificado a sua cultura. Então, todo esse processo que se diz civilizador, ele é imposto, ele é forçado e ele é violento, sempre, certo? Por outro lado, né, Roma inaugura aquilo a que irá se conservar na ideia de direitos humanos. Tem um lado positivo. Que ideia é essa que vai se conservar? Né? Na ideia de direitos humanos que a gente tem até hoje. É a ideia de universalidade. Então, o romano se coloca como um modelo de ser humano para o mundo. Se dependesse do povo romano, eles iam tomar todos os povos do mundo. Eles iam se expandindo, né, e levar esse modelo para todos os povos do mundo, porque eles não conseguiram, não deram tempo, também não depende só deles. Né, tem toda uma questão histórica aí. Bom, mas eles já tinham essa ideia de universalizar. O que é bom para Roma é bom para o mundo. A questão era essa. Então, há uma universalidade do processo civilizatório romano, porque para eles, né, não era romano somente quem nasceu em Roma, mas aquele que se submetia ao modelo romano. Roma não é somente uma cidade, Roma não é somente um país, Roma não é somente uma civilização. Roma é um modelo com pretensões universais, certo? Todo mundo deveria se encaixar, né, a esse modelo, segundo eles. Bom, aí depois, historicamente, vem o cristianismo, né, que, por incrível que pareça, nos lega, mais uma vez, um modelo unificador do ser humano, né, pois todos são e devem ser irmãos, porque todos somos filhos de Deus, segundo o cristianismo. Então, existe uma universalização aí, né? É outro modelo, mas é um modelo espiritual. Claro que depois vai ser um modelo político, mas primeiro é um modelo espiritual. E é um modelo por conversão. Se você se converte ao cristianismo, você se converte à verdadeira humanidade. Então, eles separam quem é cristão e quem não é. Todo cristão é ser humano. Quem não é ser humano, é outra coisa. Aí vem todos os adjetivos que são colocados a isso, né? É pagão, é anticristo, é não sei o quê. Tem todos os adjetivos para se usar. Infiel, né? O pessoal
adora retomar esses termos antigos e medievais para hoje em dia, né? Enfim, você é um infiel. Então a gente joga essa coisa para, mais uma vez, desumanizar. Herege, exatamente. Mas herege é mais quem comete um erro dentro da própria religião, né? O herege, pelo menos, já está na religião, só que ele errou com ela. São pessoas que estão fora. Então, no cristianismo, há um modelo de homem. É o homem cristão, mas é um modelo, certo? Há, mais uma vez, uma universalidade. Há essa ideia de englobar todos, né? A ferro e fogo, mas sim. Bom, em seguida, né, logo após, acontecem, na Europa, acontecem os processos de nacionalização da Europa, que acirram, né, que acirram certas igualdades, certas identidades dentro do Estado. Acontece uma unificação, mas dentro de cada Estado. Só que acirram as diferenças fora do Estado. Está aí porque a Europa é uma região, uma das menores regiões do mundo, se comparado à Ásia, se comparado à África, se comparado à América, e a gente nunca viu um lugar que tem tanto país, que cada um fala a sua língua e que eles são extremamente diferentes uns dos outros. Porque eles promoveram a unificação dentro do lugar, dentro do Estado, a identificação, mas fora, né, houve acirraram grandes diferenças. Né? O inglês, ele passa a se identificar com o inglês. O francês passa a se identificar com o francês. Mas o inglês passa a odiar o francês e vice-versa. Então, o que a gente viu naquele momento na Europa foram muito essas questões. Claro que, como sempre, tem questões políticas por trás, questões econômicas. Mas o véu, a ideologia é sempre essa. São essas diferenças de que um povo é melhor que o outro e o povo tem que ser, e aquele povo deveria ser usado como modelo de ser humano e não o outro, né? O outro é o bárbaro. Bom, então, apesar desses estados nacionais terem intensificado nessas diferenças culturais dentro da Europa, ainda assim, tinham a ideia de universalização do ser humano, que já estava presente na Europa desde o século XVI, mas que tinha outros nomes, já estava aparecendo, principalmente nos textos intelectuais, mas tinha outros nomes, por exemplo, direitos naturais. Quem foi meu aluno agora no terceiro ano, no curso de administração, né, no filosofia política, viu isso. Então, eles começaram já a aparecer termos como direitos naturais do homem ou justnaturalismo. O justnaturalismo, se é direito natural do homem, basta ser homem, basta ser pessoa que você já nasce com esse direito. Então, já tem um comecinho ali dessa ideia teórica do que seria direitos humanos, né? Então, está lá com o justnaturalismo. É a ideia de que alguns direitos pertencem aos homens desde o momento que ele nasce. É um direito que você tem por ser gente. Basta você ser gente que você tem esses direitos, né? Então, a grande maioria dos pensadores e filósofos do iluminismo já falava em nome do homem, ou seja, em nome da humanidade, pois eles se identificavam a partir de uma coisa que eles julgavam que é a característica mais comum das pessoas, que é o quê? A razão. Então, eles se identificaram, o que eles acharam que podia unificar as pessoas? Não é a cor, não é a nacionalidade, não é a época, né? Não é o gênero, não é o povo, nada disso. O que as pessoas têm em comum, seja ela de que povo ela seja? A razão. Todos nós somos racionais. Então, há uma identificação aí do racional com o ser humano. Você é ser humano porque você é dotado de razão. Não importa se você é homem, mulher, preto ou branco, ou indígena, ou de outro país, mas você é dotado de razão. Certo? Então, veja aí que demos um passo à frente com relação à ideia de direitos humanos, né?
somos todos humanos igualmente, né, porque somos todos racionais. Ser humano é ser dotado de uma razão natural. A ideia de universal, né, a ideia universal de ser humano é aquilo que dá dignidade ao homem. Nós somos dignos porque somos racionais, certo? É a sua condição racional. Bom, aí, claro que fazendo grandes saltos históricos, vem a Revolução Francesa, né? Passe, por favor. Diógenes, passe, por favor. Isso. Aí vem a Revolução Francesa. Vejam as contradições da Revolução Francesa. Essa revolução é fruto do iluminismo francês, né, e o iluminismo já vinha há muito tempo falando em nome da humanidade, em nome dos homens do mundo, né? A gente vê a insígnia deles, né? Liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Para quem? Liberdade, igualdade e fraternidade para quem? Para os franceses? Não, para todos. Aí é que está. É importante ressaltar que o pensamento republicano, o pensamento democrático, é um pensamento que se estende aos outros. Por isso, pessoal, é importante a gente conservar o pensamento democrático. Porque qualquer outro tipo de política, qualquer outro tipo de pensamento, ele é sempre elitista, ele é sempre aristocrático, é uma política, é as benesses da sociedade para grupos, pequenos grupos, né, pequenas elites. E o pensamento democrático é aquele que sempre ele é inclusivo. Ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai se, né, levado adiante, ele vai incluir o outro, ele vai incluir o diferente, ele vai incluir o que precisa ser incluído na sociedade, certo? Então, os franceses já tiveram isso. Foi isso que muitos reis temeram a Revolução Francesa, muitos monarcas da época temeram. Bom, se essa onda chega aqui, estão falando lá em igualdade, não, eu estou acostumado a milênios que não existe igualdade. Eu sou da família real e existe o povo. Existe uma classe intermediária aí, que são os nobres, tal, mas eu sou melhor que os outros. Então, eles ficaram temerosos com o sistema democrático, né? Bom, dificilmente quem deseja, né, uma democracia para si, deseja ditadura ao outro, né? É importante a gente salientar isso. O povo que está acostumado com democracia, ele quer que a democracia se estenda para o outro, ele não quer ditadura para o outro, né? Às vezes acontece isso, alguns países, a política deles é assim, democracia para a gente, ditadura para o outro, porque é interesse comercial, interesse político. Mas quando você se acostuma com a democracia, você só deseja a democracia ao outro, certo? Bom, então, voltando aí à Revolução Francesa, houve, né, a Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária, que em 26 de agosto de 1989, votou e aprovou, né, definitivamente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Tá aí, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tem 17 artigos. Essa declaração foi votada em 26 de agosto e depois foi votada novamente em 2 de outubro, certo? Então, eles sintetizaram lá em 17 artigos, né? E um preâmbulo de ideais libertários e liberais que aconteceram na primeira fase da Revolução Francesa, que foi 88, 89, certo? 1788 e 1799. E, pela primeira vez, são proclamados as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma econômica, visando abarcar toda a humanidade. Então, a Revolução Francesa teve essa pretensão, né? Quando eles proclamaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles estavam pensando só no povo francês, eles estavam pensando em toda a humanidade. O que serve para a gente serve para todo mundo, certo? Porque eles estavam falando em nome da humanidade. É importante frisar, pessoal, é muito interessante a gente observar
que esta declaração já usava termos como homens, né, no plural, sociedade, está lá, está escrito isso, vontade geral, usava os termos todos, ninguém. Quem é ninguém? Ninguém é ninguém. Quem é todos? Todos são todos. Não é o povo francês, o povo alemão, não, são todos, é a humanidade. Né? E ela foi formulada, depois, né, ela foi reformulada no contexto, no processo revolucionário, numa segunda versão, que foi em 1793. E essa versão serviu de inspiração para a Constituição Francesa de 1848, né, que é chamada Segunda República Francesa. E, para o atual, foi a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada pelas Nações Unidas em 1948. Então, é isso que a gente tem de mais próximo, né, do que a gente pode compreender do que os direitos humanos. E aí, do início, eu falei assim, mas existe uma contradição na Revolução Francesa. Qual é a contradição? A Revolução Francesa foi recheada de violência, de morte, de guilhotina. Esse processo civilizatório é sempre imposto, né? É muito complicado isso. Pode passar, por favor? Isso. Aí, aí a Assembleia Constituinte, né? Para mim, é no lado esquerdo. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão está aí do lado direito. Está em francês aí, tá? São 17 artigos. Depois vocês podem pesquisar na internet, que tem lá todos os artigos e vocês dão uma olhada. É muito interessante, certo? Bom, pode passar, por favor? Isso. Bom, sendo assim, pessoal, a gente tem que conceber os direitos, para conceber os direitos humanos, a gente tem que aceitar uma certa universalidade. A ideia de universalidade. Qual universalidade? O ser humano, né, temos que aceitar que existe a ideia de humano, existe o ser humano. E aceitando isso, a gente aceita que existem direitos básicos próprios aos seres humanos pelo simples fato deles serem seres humanos. Né? Ele já nasce com esses direitos, certo? E atentar contra esses direitos não é um crime contra uma pessoa. Aí é que está a universalidade. Quando você atenta contra um ser humano, você está atentando contra todos. É um crime contra a humanidade. Quando uma mulher é estuprada, é como se isso agredisse não só todas as mulheres, mas isso agride a todos os seres humanos. Se você não se sente agredido quando uma mulher é agredida dessa forma, me desculpe, é porque você não se considera ser humano. Você não tem essa empatia humana, certo? Essa é a questão básica do ser humano. Então, muita gente, eles se apartam, criam categorias de humano e sub-humano, e eles dizem quem tem que viver, quem não tem que viver, quem tem que sofrer, né? Não é uma ideia universalizante de ser humano, certo? Eles se identificam por outras coisas, não pelos direitos que todos, não pela dignidade humana em si, né? Que nos traz direitos que são a todos. Eu desejo ao meu inimigo justiça, mas eu não desejo ao meu inimigo violência. Eu não desejo ao meu inimigo que ele seja torturado. Por quê? Porque, apesar disso, ele é ser humano. Ele é Hitler, mas ele é ser humano. Então, ele tem que ser tratado como ser humano. Ser tratado como ser humano não é ser bonzinho com o outro, não. É desejar a justiça, ser ao menos justo. Né? Tratar com dignidade. Então, quando a gente tira essa dignidade de um ser humano, cuidado, que essa falta de dignidade pode se voltar contra você. Né? Pode parecer um pensamento egoísta, mas nesse sentido não tem problema. Certo? Eu salvo a humanidade para me salvar, ou eu me salvo para salvar a humanidade, não importa o caminho. Certo? Bom,
E aí, só para vocês verem rapidinho, né, que basicamente o que hoje a gente chama de direitos humanos são isso aí, né, os direitos civis e políticos, né, dentre eles direito à vida, propriedade e tal, vocês podem ler aí, os direitos econômicos, sociais e culturais, né, entre eles um dos mais importantes, direito à educação. Veja que direito à educação é um direito humano. E os direitos difusos e coletivos, né, como o direito à paz, à autodeterminação dos povos, direito ambiental. Então, vejam que agredir o meio ambiente é agredir o ser humano. Está agredindo um direito humano, né? Não é um direito das árvores, não, é um direito humano. Nós temos o direito de preservar o meio ambiente. Então, cuidado, pessoal, que às vezes o entendimento sobre o direito humano é muito pequeno, é muito reduzido, né? É muito senso comum. Direito, vejam nesse histórico aí dos direitos humanos, como a gente foi expandindo ele, expandindo, até chegar a essa compreensão do que são os direitos humanos, certo? Direitos que todos temos e todos devemos preservar a partir do momento que a gente nasce. Tem que ser garantido um mínimo ao ser humano para a sua sobrevivência, certo? E quanto mais além desse mínimo, melhor. E certas coisas não podem agredir de forma nenhuma ao ser humano, porque você vai estar agredindo a todos. Se você é contra linchamento, por exemplo, cuidado que o próximo linchado seja você. Ah, mas você está defendendo o bandido, não se trata disso. Porque do mesmo jeito que o bandido pode ser injustiçado, você, que não fez nada, também pode ser. Então, garanta o direito dele que você vai estar garantindo o seu. Simples assim, certo? Ao bandido, cadeia, justiça. A dureza da lei, não a dureza da violência. A dureza da lei tem que ser duro mesmo. Tem que ser efetivo. Tem que coibir a violência. Né? Deseja a ele justiça, que você vai estar desejando justiça a você e aos seus próximos também, certo? Então, esse negócio de, os direitos humanos é defensor de bandido, isso é bobagem. Isso é bobagem pura, certo? Bom, pessoal, pode passar, por favor. E aí a gente se aproxima do final, né? Eu tenho receio de não dar tempo, mas eu vou adiantar o máximo possível aqui. Se eu passar 5 minutos, não tem problema, né? Então, a gente finalmente vai responder essa pergunta, né? Porque o autoritário, a personalidade autoritária, é contra os direitos humanos. Só beber uma água aqui. Porque o autoritário é contra os direitos humanos, contra as minorias e contra as diferenças, né? Por que ele é uma ameaça social? Então, pessoal, vocês já sabem mais ou menos, né, o que é e como se forma uma personalidade autoritária. São pessoas com personalidade narcísica, certo? São pessoas que tiveram um tipo de prejuízo na formação do seu caráter, né? O qual tiveram reforço de estímulos nos laços imaginários, muito mais do que dos laços simbólicos, né? Nós falamos isso ontem. Falar em personalidade autoritária é o mesmo que falar numa personalidade narcísica. Chegamos a essa conclusão, né? Então, entendam, vocês estão entendendo agora a relação que o mito, né, o mito do Narciso que a gente viu, que eu trouxe ontem, estão entendendo a relação entre Narciso e personalidade autoritária, né, e como o mundo nunca será a sua imagem e semelhança, o que o narcisista faz? Ele responde com violência, ele responde com ódio, né? Lembre-se dos murros que Narciso dava, né, no próprio peito, quando ele viu que ele não dava para pegar a própria imagem, né, se fundir a própria imagem. Lembre-se como ele ficou possesso, lembre-se como ele ficou entorpecido de ódio. Então é o seguinte, o mundo contemporâneo, esse mundo que a gente vive, né, diferentemente do ser humano de outras épocas, é fruto de um processo de massificação da sociedade.
né, o qual já o sujeito já se inicia no mundo a partir de um eu enfraquecido. Ou seja, o sujeito já se inicia com uma imagem de si mesmo fraca, uma imagem debilitada. E depois, né, ele move-se penosamente a partir de um processo simbólico que atua como mera reprodução do existente. A imagem dele é fraca e o simbólico é uma reprodução, é um simbólico que, no fundo, não simboliza nada, né? Daí a gente tem uma formação subjetiva danificada. A personalidade autoritária é aquele que tem um eu enfraquecido, tem uma imagem de si mesma enfraquecida, certo? Então, no mundo contemporâneo, não se trata mais de uma recusa, né, mas de uma impossibilidade intersubjetiva de partilhar experiências, de partilhar afetos, de partilhar sentimentos, né? Esse processo de massificação da sociedade é que são os estopins para o processo de identificação puramente pela via da imagem, puramente pela via da aparência, né? Pois eles atropelam a palavra, transformando-se numa identificação total. Percebam que o narcisista, a personalidade autoritária, ele tende a uma identificação total, certo? Ele tende de forma obrigatória, de forma violenta, que exista uma identificação total. E qual é o sentimento resultante disso, né? É de inadequação social e existencial desse sujeito. Então, o sentimento é mortal. E a resposta é sempre o quê? O que a gente está vendo muito hoje. O protesto odioso, né? essa reivindicação rancorosa e a violência contra o outro. Ou seja, o que acontece, pessoal, é uma reprodução, uma produção e reprodução constante desses comportamentos autoritários, que começa em casa, né, muitas vezes começa em casa, e termina na própria sociedade que a gente vive. Então, isso é resultante do empobrecimento que desse processo de empobrecimento das trocas simbólicas que a gente assiste todo dia, né? Do empobrecimento das experiências próprias, né, das experiências reais. A gente quer imitar, a gente quer reproduzir, a gente não quer ser a gente. Né? A gente quer ser sempre como um modelo, partindo da imagem, né? Então, é o resultado desse empobrecimento da formação subjetiva, certo? Que gera uma pseudo-individualização. Muita gente acha que é um indivíduo, que é um sujeito, mas não é. É uma pseudo-individualização. E que produz, né, em geral, produz essa personalidade autoritária. E aí, pessoal, né, as novas tecnologias de comunicação de massa, né, que Adorno criticou tanto lá nos anos 50 e 60, na época dele ele criticava a TV, imagine, né, acabam reforçando o papel da imagem, sobretudo da autoimagem, desde que a pessoa é muito pequena. Então, a universalização, a onipresença dos meios de captura e transmissão instantânea de imagem, como o smartphone, como o tablet, como o notebook, gera um sentimento maior, né? Senão uma certeza de que a gente está sendo o tempo todo observado, vigiado, capturado e invejados. E isso acaba, né, promovendo a formação de uma personalidade mais baseada na preocupação com a imagem. Então, a gente vive numa sociedade, por incrível que pareça, que reforça a personalidade autoritária. As trocas simbólicas, as experiências próprias, né? As experiências do tipo, viva a sua vida, viva você mesmo, tenha as suas próprias experiências, erre os seus erros, elas são substituídas por modelos imagéticos, por imagens, né? Imagem do homem feliz, da mulher bonita, do homem vitorioso, essas imagens, né? Então, pessoal, não se trata hoje em dia mais de uma histeria social, mas de uma permanente
de um estado permanente de paranoia social. É isso que a gente diz. Certo? Falou em imagem, falou em paranoia. Então, a questão hoje não é porque os indivíduos aderem a movimentos que apelam integralmente à imagem. A questão não é só essa. A questão é por que os indivíduos fazem isso de forma tão instantânea, tão rápida, tão irrefletida. As pessoas não refletem antes de participar de certas coisas. Elas aderem, né, porque existe um apelo à imagem muito grande. Bom, pessoal, eu teria muitas coisas mais para falar aqui, mas eu vou concluir com uma coisa. Né? Então, respondendo finalmente, pode passar, por favor? Isso. Respondendo à pergunta, por que o autoritário é contra os direitos humanos, né, contra as minorias e contra as diferenças, eu poderia simplesmente responder, porque ele não se identifica com o ser humano. Ele é contra o ser humano, porque ele só consegue se identificar consigo mesmo. Ele não consegue formar essa ideia coletiva, essa ideia simbólica de ser humano. Ele só consegue se identificar com ele mesmo, porque ele tem um eu problemático, um eu enfraquecido. Certo? Então, percebam, né, que o humano, a ideia de humano, é uma construção simbólica. Né? Por isso que ela vai mudando de tempos em tempos. E ele, a personalidade autoritária, a personalidade narcisista, ele está fora desse simbólico, ele não participa desse simbólico, ele está preocupado com o eu dele, o eu fraco. Então, eles passam a odiar e a perseguir isso, certo? Os direitos humanos, porque eles estão fora dessa construção simbólica que é os direitos humanos. A mesma coisa são com as minorias, né? Eles são incapazes de se identificar ou mesmo respeitar as minorias, porque eles só se identificam ou consigo mesmo ou com processos totalitários que eles julgam ser a sua imagem e semelhança, certo? Bom, só para encerrar, pessoal, é importante a gente também fazer essa relação com o fascismo, né? Existe uma personalidade fascista, né? Ou proto-fascista. O Humberto Eco tem um livro muito bom, pessoal, que é esse aqui, ó, O Fascismo Eterno, né, que ele chama de urfascismo, e nesse livro aqui, ele vai colocar 14 características do fascista. Eu vou terminar falando dessas 14 características, certo? Agora, preste atenção numa coisa. Para ser considerado um fascista, não significa que você tem que ter as 14. É isso o que Humberto Eco descobre. Às vezes, a pessoa tem 3, 4. O fascismo recente, o fascismo da nossa época, né, diferente de outras épocas, ele não é mais identificado, por exemplo, como partido político. Ele está aí na sociedade, né? Está aí espalhado, e as pessoas têm algumas dessas características, certo? Por exemplo, o culto à tradição, né? Pessoal, não entendam isso, eu cultuo as tradições do meu país, do meu lugar, então eu sou fascista por isso. Não, não é isso. O problema é que essa tradição do fascista é sobre um passado ficcional, é sempre um passado glorioso. Veja como algumas pessoas hoje falam da ditadura militar. Eles falam tão bem da ditadura militar que está me dando vontade de voltar à ditadura militar no Brasil. Porque era muito maravilhoso, né? As pessoas viviam bem em segurança, a economia estava lá, né? Ninguém era perseguido, ninguém era morto, você podia falar livremente. Então, é sempre um passado ficcional. Eles têm problema com isso, né? Então, eles têm esse culto a esse passado glorioso que nunca existiu, né? Recusa da modernidade é um dos traços, né, fascistas, e a gente observa isso, por exemplo, da recusa da ciência, recusa ao argumento racional, né? É um pensamento anti-intelectual. A terceira, a ação pela ação, eles não têm eles não estão preocupados com o para que isso. É fazer por fazer. Por incrível que pareça, às vezes, por mais que seja terrível, tem guerras que se justificam. Eu vou declarar guerra a um país porque eu quero salvar o meu. Eu vou declarar guerra porque eu quero defender.
Eles não têm isso, não. É a destruição pela destruição, é a guerra pela guerra, é o fazer pelo fazer. Pode passar, por favor? Pode passar? Deu uma travada aí. Diógenes, pode passar, por favor? Isso. A quarta, né? Para eles, o desacordo é traição. Então, pessoal, a adversidade para eles é uma coisa terrível. Eles perseguem a adversidade, porque qualquer coisa. Veja o que a gente vê nas redes sociais. A pessoa está lá naquele grupo. Aí, se ela fala uma coisa que entra em de acordo com aquele grupo, ela já começa a dizer comunista, comunista. Daqui a pouco todo mundo é comunista. Daqui a pouco até o Bolsonaro vai virar comunista para aquele povo. Então, eles não respeitam a diversidade, muito menos a diversidade de opinião, certo? Então, para eles, qualquer desacordozinho é uma traição. Medo da diferença, isso aí não preciso nem falar, né? O racismo é estrutural, é um dos traços mais fortes da personalidade fascista, que é o medo da diferença. Eles não toleram a diferença, certo? Por isso que eles se apoiam em raças, em grupos étnicos, do tipo puro, né? Eles sempre defendem uma certa pureza, né? Isso no Brasil é uma coisa muito engraçada de se ver, né? Um povo tão miscigenado defendendo pureza. Apelo às classes médias frustradas, né? Isso é uma coisa muito comum. O nacionalismo, olha, eu tenho medo dessas coisas, tipo assim, a bandeira, a pátria, esse nacionalismo não leva ninguém a nada, certo? O que esse nacionalismo faz? Ele acaba criando uma ideia de patriota, que qualquer coisa que ele discorde de você, ele diz que você é um antipatriota. Eu sou a favor disso. Então você não é patriota. Se você não é patriota, você tem que ser excluído. Então, ele tem esse apelo ao nacionalismo muito grande e todos os estigmas que estão ligados a essa ideia de nacionalismo. Por exemplo, a defesa do Dia da Bandeira. Né? Grande coisa, Dia da Bandeira. Não sei o que a gente vai fazer com bandeira. Isso gera, né, obviamente, um apelo à xenofobia, né, ao preconceito com o estrangeiro. Bom, eles não se entendem quanto à questão dos inimigos. Primeiro que eles criam inimigos. Eles têm que ter um inimigo permanente. E o inimigo, quando não tem mais como sustentar, eles vão mudando. O inimigo agora é o comunista. E para eles, o inimigo ou é fraco demais ou é forte demais. A gente tem que manter a luta ativa, porque esse inimigo ele é poderoso. Eles estão em todo canto. Mas, por outro lado, ele também é fraco. Eles se consideram fortes e eles têm que esmagar esse inimigo. Então, eles vivem nessa dialética aí. A vida é uma guerra permanente, eu acabei de falar isso, eles têm que manter essa ideia de que tudo é uma guerra, é uma briga constante, né? Eles têm que manter acesa a chama da discórdia. Eles têm um apego ao elitismo, né? O 10º ponto aí, ou seja, um desprezo pelos mais fracos e mais humildes. Pode passar, por favor. Jorge, pode passar, o último. Diógenes. Hello. Hello, Diógenes, pode passar? É o último. Oi. Diógenes. Diógenes, você está aí? Bom, pessoal, eu vou falar porque não sei o que está acontecendo, Diógenes está ouvindo. Pronto, passou agora. Então, nós temos aí um apelo também ao heroísmo. Essa coisa do heroísmo é um problema sério. O tempo todo eles têm esse apelo a figuras. Né? É o culto
né? Uma espécie de culto ao líder. E às vezes não são nem líderes, eles têm essa coisa de permanecer, esse espírito do heroísmo. É sempre uma pessoa que resolve tudo, né? Sempre o salvador, o herói e tal, né? Não sei se vocês viram o ministro da Cultura, né? Ele ia dizer, ele falou, né, que ia contar as histórias dos heróis nacionais. Para que isso? Isso só demonstra o tipo de personalidade que é esse povo, né? Aí, uma coisa que a gente assiste todo dia, apelo constante às questões sexuais, né? Xinga disso, xinga daquilo, só faz comparações sexuais, né? Tem sempre uma malícia sexual por trás de tudo, né? É uma característica. O populismo quantitativo é uma coisa que Humberto Eco se preocupou bastante, é um tipo de populismo, ou qualitativo, aliás, né? Para eles pegam uma parcela específica que interessa a ele, da população, e diz que aquilo é o povo. Vocês são o povo está dizendo que quer, o povo concorda. Que povo? Meia dúzia de gente. Então, é um povo que acaba tendo voz em algumas coisas, hoje a gente vê na internet, mas não é o povo. Não é quantitativo, não é maioria. Essa coisa de que se fala muito, eles são a minoria, eles são menos de 30%, eles são menos de 10%. É verdade, eles são isso, ainda bem. Se a grande maioria do povo for fascista, a gente está ferrado, né? E, finalmente, eles têm, como eu já disse, uma linguagem limitada, né? Um léxico pobre, é uma repetição das mesmas coisas. Você faz 10 perguntas, ele responde com a mesma coisa, né? Ele tem uma sintaxe muito elementar, muito repetitiva, porque eles têm um ódio ao raciocínio, eles têm um ódio ao pensamento complexo, à razão, ao pensamento crítico, eles odeiam isso, né? Então, eles têm um apelo popular, às vezes, por causa disso, porque eles falam de uma maneira muito simples. Simples e errada, simples e maliciosa, né? Você faz uma pergunta, aí ele responde com o versículo da Bíblia. Você faz outra pergunta, ele responde com o mesmo versículo. Pelo menos mude, né, o versículo. É a mesma repetição de sempre, certo? Então, aí uma frase de Humberto Eco, que é desse livrinho que eu falei para vocês, é bem fininho ele, pessoal, ó. O fascismo eterno. Estamos aqui para recordar o que aconteceu e para declarar solenemente que eles não podem repetir o que fizeram. Mas quem são eles? Essa é a pergunta que a gente não pode calar nunca. A gente sempre identificar, né, na sociedade esses comportamentos, essas personalidades autoritárias. Não estou aqui, pessoal, de forma nenhuma, estimulando ódio, discórdia, que a gente brigue, certo? Mas, de alguma forma, a gente tem que vencer isso, ou pela educação, né, pela pacificação da sociedade, pela política e, em último caso, pela lei, certo? Pela democracia, pela lei democrática. Mais uma vez, eu desejo aos meus inimigos, porque a personalidade autoritária é meu inimigo, sim, né? Eu tô do lado dos direitos humanos, então eu desejo para ele a lei. Eu desejo que a lei, se ele não se conserta por si mesmo, que a lei conserte. Certo, pessoal? Então, eu tinha muita coisa mais para falar, mas o tempo é cruel, né? E aí eu abro para as perguntas, para os comentários, mais uma vez, pessoal. Pode passar, Diógenes, é o último. Só agradecimento aí. Isso. Aí, só para vocês terem ideia... Não, volte. Só para vocês terem ideia, né, eu coloquei lá no meu WhatsApp isso ontem, inclusive, a origem do termo fascismo, de onde vem, e essas 14 características que identificam, né, do fascismo de Humberto Eco, e está aqui nesses desenhinhos. Eu posso depois mandar, quem quiser, pode pedir que eu mando. Inclusive, isso que eu escrevi aí, das 14 características, certo? Por favor, não saiam acusando as pessoas à torta e à direita de fascista, porque ela fez isso, porque ela disse isso, porque isso é o que eles querem, né? Essa discórdia não é por aí, certo? A gente também não pode desgastar o termo fascista, chamar todo mundo de fascista, todo mundo de nazista, que não é bem assim. Às vezes, algumas pessoas têm algumas ideias erradas, atrapalhadas, o meio em que ela viveu faz com que ela pense, mas a gente tem que fazer com que ela reflita
e venha para o caminho do bem, para o caminho da paz, e não a gente reforçar que ela continue com esse ódio dentro dela, certo? Algumas pessoas perguntaram ontem, isso tem jeito, isso tem solução? Sim, claro, para algumas pessoas, eu já conheci muitas pessoas que viveram numa cultura machista, numa cultura extremamente homofóbica, e a vida foi lhe ensinando, e ela mudou, e ela refletiu, e ela se arrepende, e ela passou, inclusive, a defender, né? Então, assim, não vamos desistir das pessoas. Quando a gente desiste das pessoas, existe o outro lado que está doido para capturar ela, certo? Então, o fascista é assim, o autoritário é assim. Ele se alimenta de gente ressentida, ele se alimenta de gente que está com ódio no coração naquele momento. Então, a gente não pode permitir isso, certo? Beleza, pessoal? Então, está aberto aí para os comentários ou as perguntas. Fico aguardando vocês. Agora sim, Dios, pode botar no último slide. No último. Agradecimento. E aí, pessoal, vocês estão muito tímidos hoje, estão muito calados. Onde vocês estavam muito mais falando, porque vocês estão... Hoje é sexta-feira, é? Alguém quer falar? Ô, Camila, né? Camila falou aqui, gostaria que você pontuasse um pouco sobre a diferença na narrativa da personalidade narcísica fascista da narrativa maoísta e stalinista. Camila, como Humberto Eco mesmo pontuou aqui, o que a gente vai ver é que, por exemplo, essas 14 características que ele colocou, nem sempre em uma certa cultura, ou até mesmo nas pessoas de desenvolvimento, eles vão apresentar as 14 características ao mesmo tempo. Às vezes, ele apresenta 5, é por isso que ele chamou de urfascismo, né? É um fascismo que está aí eternamente, né? Desde que o homem é homem, mas de vez em quando, devido a um momento histórico, uma característica se sobressai, outra desaparece, daqui a pouco é retomada. Então, é raro ter as 14 características. Então, o que a gente vai ver é que todos esses movimentos, eles são baseados em personalidade autoritária. O maoísmo, o stalinismo, o nazismo, o fascismo. Agora, ele tem características também culturais, características próprias, né? Por exemplo, muita gente não imagina o quanto a União Soviética era preconceituosa com os judeus, e quanto eles perseguiam o judeu também. Eles libertaram o judeu lá na Alemanha, mas no próprio país deles também perseguiram, não da mesma forma, claro. Mas eles não eram nada simpáticos com o judeu, isso já era cultural na Rússia, como é até hoje, de certa forma, certo? Já na China, né, já é diferente isso, até porque a permanência de judeus lá era bastante reduzida, então eles não tinham essa característica. E o que foi que Adorno observou? Que os Estados Unidos, apesar de ter uma economia muito dependente dos judeus, né, eles eram donos de grandes empresas, de grandes bancos, né, de grandes mídias, inclusive, mas existia dentro dos Estados Unidos também um certo antissemitismo. Né? Eu já vi textos sobre isso. Houve até uma perseguição. A desinformação é tão grande que, aos poucos, eles faziam uma relação de judeu com comunista. Né? Falta de informação, falta de esclarecimento sobre as coisas. Então, nos anos 50, houve muita perseguição, não só aos comunistas, como ao judeu. Então, veja, o comunista lá da União Soviética ou da China,
persegue judeu por um motivo, mas é um pensamento fascista. Nos Estados Unidos, eles perseguem os comunistas lá, que também perseguem judeu. Agora, o que eles têm todos em comum? Essa personalidade autoritária, todos eles. Que a perseguição ao outro, ao diferente, é uma característica. O inimigo comum, o inimigo geral, o inimigo da humanidade, seja lá quem seja ele, mas existe sempre um inimigo comum, certo? Então, é isso que eles têm em comum. Lucas Manuel falou, não tem uma pessoa que se identifica mais assistindo ao minicurso do que Bolsonaro. E se identifica mais assistindo, como assim? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Bom, aí vocês tirem as suas conclusões, né? Porque o que eu acho, o que eu quero pontuar aqui é o seguinte: talvez, ainda mais num momento como esse, é muito fácil ficar só falando de Bolsonaro. Como, depois que a Segunda Guerra terminou, é muito fácil ficar falando só de Hitler. Hitler, falou em nazismo, Hitler, falou em nazismo. Vocês estão esquecendo das pessoas que apoiaram. É essa a grande questão que eu quero deixar essa mensagem hoje. Esse pensamento, esse tipo de gente só chega ao poder porque tem uma base aqui embaixo. Eles são perigosos. Agora, mais perigoso é a junção dessas várias personalidades autoritárias que a gente tem, né, na sociedade. Lembrem-se de quantos votos Bolsonaro teve, de quanta gente defende ele até hoje em suas ideias, quanta gente estão se sentindo autorizadas por aquilo que ele tem de pior. Então, como eu disse, ele é a ponta final desse processo, como Hitler era. Mas a gente tem que prestar atenção no comportamento autoritário que está do nosso lado, que vive do nosso lado, que vive no nosso dia a dia. Esse que é o problema. É esse comportamento autoritário que acaba, né, dando poder a esses outros que se colocam como líder, que se colocam como que se identificam com eles, que vão representar eles. Certo? Eu ia falar uma coisa e me escapou agora. Luana, muito obrigado, Luana. Obrigadíssimo mesmo. É bom que você gostou, que vocês gostaram. Roxana falou, após a explanação, consigo compreender diversos discursos vivenciados de repressão à sociedade, dos modelos comportamentais. Muito obrigado, Roxana. Qualquer coisa, pessoal, esse material aqui, né, vocês podem rever também, que eu vou colocar lá no YouTube, tudo que foi dito, tem o próprio slide, e quem quiser, só me procurar no privado, que eu mando o slide para vocês também, certo? Eu mando essas referências que eu falei hoje, que são muito importantes, certo? Esse livro do Adorno, ele é bem denso, eu acho que ainda requer um certo conhecimento para ler, mas esse aqui do Humberto Eco é maravilhoso, é fininho, né? Letras grandes, você lê assim numa tacada só, em meia hora você lê esse livrinho aqui, e ele é muito, muito interessante, né? Valeu, Lucas, obrigado. Oi, Camila, pode falar. Mostrar a capa do livro do Freud, de personalidades autoritárias, tu me falou do Freud. Não é do Adorno, não? Não, tu falou ontem. Qual livro? Eu revejo o slide de ontem, então. Qualquer coisa eu te pergunto. Eu não me lembro o nome. Não, deve ser o narcisismo. A guiça de introdução ao narcisismo. Foi isso que eu falei de Freud ontem. Ou você pode encontrar como narcisismo uma introdução. Tem essas duas traduções. E hoje eu falei do mal-estar na cultura, né? Ou mal-estar na civilização, que é outro livro assim fabuloso, que fala muito que a gente está vivenciando, certo? Mas que certamente está com os dias contados. Obrigado, Marisabela. Obrigado, Ana Caroline. Luana falou, começou a refletir sobre comportamento de pessoas bem próximas.
são sedutoras, depois querem impor algo, não conseguem, bagunçam tudo e vão embora. É sempre assim, certo? Eu não estou querendo dizer que esse exemplo que você está dando é uma pessoa que tem personalidade autoritária. Não vamos fazer essas generalizações, certo? Mas a gente está observando a vida das pessoas, né, ao longo do tempo, tá aos poucos para a gente identificar assim. O que a gente pode fazer? Por um lado, se afastar, e segundo, não dê voz. Certo? Se tem uma coisa que as esquerdas erraram no Brasil, há pouco tempo atrás, foi dar voz a essas pessoas. Quanto mais besteira ela falava, mais eles retrucavam. Ah, eu sou contra isso. Aí vinha as esquerdas, parece que não tinham o que fazer. Foram dando voz, pronto. Era o que faltava para muita gente se identificar com esse tipo de gente. Né? Eles passaram a se identificar. Fulano é tão preconceituoso quanto eu, então eu acho que eu estou certo. Fulano é tão racista quanto eu. Tem mais gente, olha, é uma multidão, é um exército. Então eles acabaram se encontrando, se identificando através, principalmente, das redes. Certo? O importante é não dar voz a essas pessoas. Não dê voz, não dê vez, não dê oportunidade. Valeu, Alice. Eu que agradeço a presença de vocês. Valeu, pessoal. Obrigadíssimo mesmo. Camila falou, né? As pessoas são perigosas. Isso mesmo, são perigosas. Bruna. Obrigadíssimo, Bruno, pelas palavras. Valeu mesmo. Valeu, Arthur, Luana, mais uma vez. Fernando Vitor. Bom, pessoal, 10 e 11, né? Vocês querem perguntar mais uma coisa ou comentar, senão a gente tem que encerrar, porque tem a programação, né, do nosso evento. Valeu, Marília. Obrigadíssimo. Hudson, Darlan. Eu que agradeço, certo, pessoal? Eu que agradeço a presença de vocês, a paciência de vocês. Né? A gente já está cansado de ficar frente ao computador desde o início do ano. Então, eu agradeço mesmo de coração por vocês terem ficado esse tempo aí me ouvindo, certo? Valeu, Jessiane, Marília, Luiz Fernando.